Olá galera, passando bem rápido só para dar um recado para vocês, que nesse sábado, a partir das 7 horas da noite, às 19 horas, eu estarei ao vivo fazendo uma live com um projeto muito especial. Nessa live vai estar comigo um dos inscritos do canal, que vai contar ao vivo algumas experiências sobrenaturais, alguns causos. E se você quiser também tá conversando comigo ao vivo e contar sua experiência sobrenatural, você pode mandar um e-mail para mim. O endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo, certo? E lá você vai dizer que você tem vontade de trocar uma ideia comigo ao vivo. E aí a gente vai combinar o horário certo e tal. E aí eu vou chamar você numa live para você contar o seu relato, certo? Geralmente eu vou fazer isso aos sábados, é o dia que está mais tranquilo para mim. Então se você tiver interesse, você pode mandar um e-mail para mim, certo? Dizendo que você quer contar o seu relato em uma live. Claro, se você quiser, você pode entrar na live somente com a câmera desligada, somente com a sua voz. Você pode colocar alguma foto no seu perfil para não ser identificado. Eu prezo muito por isso. Se você quiser manter a sua identidade em sigilo, eu vou respeitar isso, beleza? Contanto que você possa compartilhar comigo e com todos os inscritos a sua experiência. Então é isso, galera. Vamos para os relatos de hoje. Olá a todos do canal. Por privacidade eu não vou mencionar o meu nome, pois eu não pedi autorização aos outros envolvidos que passaram pela experiência sobrenatural que tivemos. Podem me chamar de Tony. Eu nasci em Campinas, interior de São Paulo, e foi nessa cidade que aconteceu tudo isso. Morei a vida toda no bairro de São Bernardo, um lugar simples, mas de gente boa. Em 1996, eu tinha uns 23 anos e trabalhava como pedreiro. Pegava trampo onde desce, reforma, acabamento, essas coisas. Na época, eu já tinha minha Brasília, um carro velho, mas que me levava para todo lado, exceto quando eu bebia demais nas sextas-feiras. Aí, o jeito era deixar o carro e ir a pé mesmo. Campinas sempre foi uma cidade grande para mim, cheia de gente, mas ainda assim tinha muitas áreas rurais nas beiradas. Tinha essas fazendas antigas onde o pessoal criava gado, plantava cana, essas coisas de roça. Onde a cidade acabava, começava o mato, estrada de terra e umas casas mais afastadas. Foi em setembro de 1996. Era uma quinta-feira. Eu tinha trabalhado o dia todo botando piso numa casa no Taquaral. Um dos meus colegas de serviço, que também era meu vizinho, me pediu uma ajuda para levar uns móveis para a tia dele que morava quase na saída de Campinas, uma área meio isolada. Disse que chamou a mim e mais 2 conhecidos nossos, mas precisava de mais gente para carregar um armário grande. Como ele na época tinha uma F1000, achei que seria rápido, e ele prometeu uma cerveja e um churrasquinho depois. A gente saiu lá para as 7 horas da noite, já estava escuro, e eu e outro colega fomos na caçamba da caminhonete, porque na cabine já estava o dono do carro e mais 2 pessoas. O vento batia forte no rosto, fazia um pouco de frio, nada demais. Conforme a gente foi se afastando do centro, as luzes da cidade foram ficando para trás e as ruas menos iluminadas. A casa da tia dele ficava em um lugar chamado Matão Fundo, uma rua longa de asfalto com postes de luz bem distantes uns dos outros. Quando a gente chegou, descarregamos os móveis rapidinho. Era um guarda-roupa grande e umas cadeiras. A tia dele, uma senhora de idade, ofereceu café, mas a gente recusou porque já estava muito tarde. No caminho de volta, pegamos um atalho que eu não conhecia. Era uma estrada estreita com mato fechado dos 2 lados. Tinha algumas curvas e praticamente nada de iluminação. Só os faróis da caminhonete iluminavam o caminho. Vez ou outra, a luz alcançava os olhos de algum bicho pequeno no mato que brilhavam e sumia rápido. Estávamos conversando ali de boa, sentados na caçamba, quando o carro freou de repente. Eu e meu colega quase caímos para frente. Foi tão brusco que bati o cotovelo na lateral da caçamba. Eu olhei para a frente, achando que era algum buraco na estrada, mas aí percebi que era algo totalmente diferente disso. Foi quando vimos algo que eu nunca mais vou esquecer. Foi no clarão dos faróis, atravessando a estrada na nossa frente,
que vimos uma coisa grande. A princípio eu achei que fosse um cachorro, mas era maior, muito maior que qualquer cachorro que eu vi. Ele saiu do matagal correndo e atravessando a rua. Ele corria nas patas traseiras, meio encurvado, e arrastava algo que se debatia. Quando prestei mais atenção, vi que era um bezerro, sendo arrastado por uma das patas. O bicho pequeno mugia, como se estivesse fraco demais para fazer barulho. Aquela criatura tinha pelos escuros. Não dava para ver direito a cor no escuro, mas parecia emaranhados e sujos. A cabeça era desproporcional para o corpo, com um focinho comprido. As patas da frente eram menores, como se fossem braços, e ele usava para segurar o bezerro enquanto andava erguido nas patas traseiras. Atravessou a estrada correndo como eu disse, como se não importasse com a nossa presença. Olhou uma vez na direção dos faróis, e juro que vi os olhos que refletiam a luz como se fosse um gato, só que maiores. Depois sumiu no mato do outro lado da estrada. Ficamos todos em silêncio por um tempo. Então o motorista acelerou mais o carro, passando pelo local onde a criatura tinha cruzado. Ninguém sugeriu parar para ver o que era aquilo. Só depois de uns 10 minutos, quando já estávamos chegando numa área mais habitada, o cara que estava do meu lado na caçamba falou: "Vocês viram aquilo?" Eu disse que sim, ainda não acreditando naquela cena bizarra. Quando chegamos de volta no bairro, paramos em um bar que ainda estava aberto. Ninguém falou sobre o assunto direito. Comentamos por cima, cada um tentando dar uma explicação. Deve ser algum bicho do mato que a gente não conhece, falou um deles. Mas todos sabiam que não era nada disso. Nunca que um bicho pode correr daquele jeito, ainda mais arrastando o bezerro como se não fosse nada. Bebi umas 3 cervejas antes de ir para casa. Eu não consegui dormir direito aquela noite. Nos dias seguintes, a gente tentou conversar sobre aquilo. Uns dias depois, saiu no jornal da cidade uma pequena notícia sobre fazendeiros da região reclamando do sumiço de bezerros e ovelhas. Dizia que podia ser onças que desceram da serra, mas eu sabia que não era. Onça não corre em 2 patas. Eu acredito que aquilo era um lobisomem. Curiosamente, nunca mais fiz aquele caminho. Sempre arrumava uma desculpa quando alguém falava em ir por aqueles lados. Os outros rapazes que estavam comigo naquela noite também nunca mais tocaram no assunto, pelo menos não comigo. Já se passaram quase 30 anos e nunca esqueci daquela noite. Hoje eu nem sou mais pedreiro, trabalho em um hospital. Moro no bairro Bom de Campinas, longe daquela estrada, mas às vezes, quando eu estou dirigindo à noite e passo por alguma área com matos dos 2 lados, eu olho com muita atenção para ambos os lados. Até hoje, quando eu estou pescando lá no Atibaia e escuto um movimento diferente no mato, o meu corpo fica tenso. Mas nunca mais vi nada parecido. O que quer que fosse aquilo naquela noite de setembro de 96, espero que tenha ficado no passado, mas sei que aquela imagem vai me acompanhar pelo resto da vida. Boa noite. Olá, eu me chamo Josefa do Nascimento. Falo aqui de Quixadá, aqui nessas bandas do sertão cearense, na localidade de Juatama. Hoje eu estou com 63 anos, mas a história que vou contar aconteceu em 1976, quando eu tinha 14 anos e o mundo era outro. Aqui em Quixadá, nossa vida era simples, mas boa. Naquela época não tinha energia elétrica na nossa casa. A noite era iluminada por lamparinas de querosene, que davam um tom amarelado e dançante nas paredes. Quando a lua estava cheia, a gente se sentava na frente da casa e ficava escutando as histórias que meu pai contava, de assombração, de cabras valentes, de bichos encantados e por aí vai. Eu sempre ouvia com atenção, com um arrepio na espinha, mas sem acreditar muito, até que certa noite algo aconteceu comigo. Era julho de 1976, tempo de festa de São Cristóvão, o padroeiro. A novena tinha acabado mais tarde naquela noite, e voltávamos para casa depois das 9. Meu pai ficou jogando baralho com os compadres dele, e minha mãe conversando com as vizinhas. Eu estava impaciente para voltar para casa,
porque tinha deixado para terminar uma boneca que estava fazendo para minha prima. Então pedi permissão e voltei sozinha para casa, tomando o atalho pelo pé de serra. Naquela época era comum, não havia preocupação com bandidagem, violência, essas coisas. A lua estava quase cheia, mas algumas nuvens passavam e deixavam tudo escuro por instantes. O caminho era todo de terra batida, com as sombras das árvores formando desenhos esquisitos no chão. Eu sabia aquele caminho de cós salteado. Tinha passado por ali muitas vezes, mas naquela noite parecia diferente. Quando eu cheguei perto de uma encruzilhada das 3 pedras, um lugar que o povo dizia que se fazia muitos despachos ali, eu escutei um barulho estranho. Parecia um relincho, mas não era de cavalo comum. Era mais agudo, mais desesperado. Parei no meu caminho e o corpo todo ficou arrepiado. Foi então que vi, vindo na curva, surgiu uma criatura que até hoje me causa calafrios só de lembrar. Tinha um corpo de mula, mas onde deveria estar a cabeça, havia apenas um clarão como se fosse uma tocha viva. As crinas, em chamas, se agitavam com o vento, e saía faíscas. O corpo estava coberto de suor, brilhando sob a luz da lua, e as patas batiam na terra com força, levantando poeira. O grito que saía daquela criatura era algo macabro, uma mistura de relincho com um grito humano, de mulher, cheio de raiva e dor. Parecia um som saído do inferno. Eu me escondi atrás de uma moita de juazeiro, tremendo feito vara verde. Eu me lembrei da lenda da mula sem cabeça, então eu fechei os olhos, a boca e escondi as minhas unhas. A mula sem cabeça, porque só podia ser ela, passou correndo pela estrada, soltando aqueles gritos horríveis e deixando rastro de cheiro de enxofre e queimado no ar. Quando passou por mim, eu senti o calor que emanava do seu corpo, como se estivesse dentro de um forno. Esperei ela sumir na escuridão e corri para casa como nunca tinha corrido antes. Eu cheguei em casa botando os bofes para fora, com a roupa grudada de suor e o rosto pálido. Meu irmão José estava dormindo e a casa estava em silêncio. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Eu fiquei deitada na minha cama, escutando os sons da noite e rezando. Na manhã seguinte contei para minha mãe o que tinha visto. Ela disse que aquilo era de fato a mula sem cabeça e me proibiu de andar sozinha à noite. Meus pais ficaram espantados, pois na época nunca ouviram relatos de avistamento dessa criatura na região. Passou-se uma semana. Era noite e o povo dizia que era quando as coisas do outro mundo ficavam mais perto do nosso. Eu estava deitada na minha rede, quase pegando no sono, quando eu escutei aquele mesmo relincho misturado com grito. Me levantei devagar e fui até a janela de madeira, que tinha uma fresta por onde a gente podia espiar lá fora. A lua iluminava o terreiro e o começo da rua de trás, onde ficava a casa do seu Joaquim. Foi quando vi de novo a mula sem cabeça, estava parada no meio da rua. As chamas da cabeça iluminavam tudo ao redor, como uma luz alaranjada. Ficou ali parada por uns instantes e depois soltou um grito tão alto que achei que ia acordar todo mundo. Mas o estranho é que ninguém acordou. Meus pais e meus irmãos continuavam dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Só eu estava ali, vendo aquela aparição. Passei o resto da noite acordada, rezando todas as orações que conhecia, e nunca mais a vi. Hoje eu sou professora aposentada e ensinei durante 30 anos na escola onde eu estudei. Conto essa história para os meus netos, mas duvido que eles acreditem. O mundo mudou muito e as histórias de assombração foram substituídas por celulares, internet e rede social. Mas aqui no sertão de Quixadá, ainda há quem diga que essas coisas ainda aparecem por aqui. Boa noite. Antes do próximo relato, só lembrando, se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativando o sino de notificações. Lembrando que nesse sábado, às 19 horas, eu estarei ao vivo com um inscrito que vai trazer relatos sobrenaturais. Não se esqueçam, nesse sábado temos um compromisso marcado. E vamos para o próximo relato.
Olá, Bruno, e a todos do canal Chuva e Pesadelos. Eu me chamo Josias, tenho 58 anos e moro em Três Pontas, no sul de Minas Gerais, desde que nasci. Vivo numa chácara que era do meu pai, a uns 15 quilômetros da cidade. Foi aqui que cresci, casei e criei os meus 3 filhos. Depois que meus 3 filhos foram embora, ficou só eu e a Marlene, a minha esposa de 35 anos de casamento. E nossos bichos, é claro. A história que vou contar aconteceu em 2019, no mês de maio. Sou cafeicultor de mão cheia, como meu pai me ensinou a ser. Moro no que chamamos aqui de patrimônio, um punhadinho de chácaras vizinhas onde todo mundo se conhece desde sempre. O compadre Fábio é meu vizinho da direita, e do outro lado mora a dona Virgínia, uma viúva do falecido João, que era meu amigo de infância. Por aqui a gente ainda deixa a porta só encostada durante o dia e faz questão de dividir com os vizinhos quando mata um porco ou faz algum doce especial. Isso aconteceu na véspera do Dia Santo. Tinha trabalhado pesado o dia todo porque o tempo estava fechando e precisava cobrir parte da safra que ainda estava no terreiro. Deitei exausto lá pelas 9 horas da noite. A Marlene ficou na sala vendo novela como sempre. Eu acabei pegando no sono, mas eu me lembro que eu acabei acordando. Não sei que horas eram. Quando acordei, o Cafu estava latindo muito. Cafu era o meu cachorro. Ele latia desesperado lá no quintal. O Cafu não é de fazer barulho à toa. É um vira-lata caramelo, que apareceu filhote aqui em casa já faz uns 8 anos. Ele é muito esperto, e quando late é porque tem algum motivo. Eu olhei para o lado, a Marlene dormia feito pedra. No relógio da mesa da cabeceira, os números vermelhos marcavam 3 horas da madrugada. Cafu não parava de latir, e aquilo foi me deixando preocupado. Podia ser algum bicho tentando atacar as galinhas, ou até mesmo alguém querendo entrar na propriedade. Com tantas notícias ruins que a gente ouve todo dia, não dá para facilitar. Levantei da cama devagar para não acordar a Marlene. Vesti a calça por cima do short que uso para dormir. Calcei a minha chinela e peguei a lanterna que sempre deixo carregando do lado da cama. Por via das dúvidas, peguei também um porrete. Não gosto de arma, nunca tive, mas um pedaço de pau bom pode resolver muito em uma situação se for preciso. Saí da casa pisando leve pelo corredor. Cheguei na cozinha, que fica nos fundos da casa, e já podia ouvir o Cafu latindo cada vez mais agitado. Destrancando a porta dos fundos, saí para a varanda. A noite estava estranha, diferente. Não tinha lua, mas o céu não estava completamente escuro. Cafu, fica quieto, rapaz! Eu gritei, mas o cachorro nem me deu atenção. Eu desci os degraus que levam ao quintal e apontei a lanterna na direção dos latidos. Cafu estava parado embaixo de um coqueiro que plantei quando meu filho mais velho nasceu. O coqueiro ficava a uns 50 metros da minha casa. Eu caminhei naquela direção chamando o cachorro. À medida que me aproximava, notei que o Cafu não olhava para mim. Ele continuava olhando fixo para cima, para o topo do coqueiro, latindo sem parar. Eu apontei a lanterna para a copa da árvore. No começo pensei que fosse algum bicho do mato, talvez um gambá ou um macaco prego, mas quando a luz da lanterna iluminou aquela coisa, o meu estômago se revirou. Sentado em cima do coqueiro, bem lá no topo, tinha alguma coisa que era feia demais, mais feia que o cão chupando manga. Era grande do tamanho de um homem adulto, mas não era um homem. Tinha pele escura, não era uma pele preta, mas tipo um marrom avermelhado. Seu corpo era magro e ossudo, com músculos definidos que pareciam cordas esticadas debaixo da pele. Mas o que mais assustou foi a cabeça. Da testa saíam 2 chifres longos, torcidos como os de um bode velho, só que maiores, mais grossos. Cada um devia ter uns 40 centímetros, e os olhos eram como 2 brasas vivas. Nas costas da criatura percebi 2 asas dobradas. Não era de pena, era como as asas de um morcego. Eram enormes. Devia ter mais ou menos uns 2 metros de envergadura cada uma. Mesmo dobradas, dava para perceber que eram grandes. A coisa estava de cócoras
equilibrada perfeitamente no topo do coqueiro, como se não pesasse nada. As mãos tinham dedos longos demais, como unhas pontudas que cravavam na casca da árvore. As pernas eram tortas, como joelhos virados para trás, como as patas traseiras de uma cabra. E então aquela criatura virou a cabeça e olhou direto para mim. Foi o momento mais arrepiante da minha vida inteira. De repente, em um movimento tão rápido que mal conseguia acompanhar, a criatura esticou as asas, aquelas asas enormes. O barulho que elas fizeram ao se abrir foi como um som de um lençol molhado sendo estendido com força, só que muito mais alto. Com um impulso, aquela coisa saltou do coqueiro e saiu voando. Bateu as asas e subiu muito rápido, rápido demais para qualquer coisa natural. Em segundos, estava a uma altura enorme. Depois, como se tivesse engolido pela noite, ela desapareceu completamente. O Cafu, que até então latia feito louco, de repente ficou em silêncio. Disparou em direção à casa com o rabo entre as pernas. Passou por mim muito rápido. Entrou pela porta da cozinha que eu deixei aberta. Eu fiquei ali parado, não sei por quanto tempo. Poderia ter sido 1 minuto ou mais. A minha mente não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. As minhas pernas tremiam e a minha boca estava seca. Eu entrei e tranquei todas as portas e janelas. Encontrei o Cafu embaixo da nossa cama, tremendo. Ele nunca tinha feito isso antes. Tentei puxá-lo, mas ele se recusou a sair. Então eu deixei ele lá. Eu não consegui dormir pelo resto da noite. Eu fiquei sentado na poltrona do quarto, com o porrete no colo, esperando o dia amanhecer. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta da janela, senti um alívio que não conseguia descrever. A Marlene acordou e me encontrou assim, sentado com olheiras profundas. Perguntou o que tinha acontecido, mas não conseguia contar. Disse que tinha passado mal do estômago e fiquei acordado. Ela aceitou a mentira. Depois de tantos anos juntos, ela me conhece bem demais. Saí para trabalhar como fazia todos os dias, mas eu não conseguia me concentrar. A imagem daquela criatura não saía da minha cabeça. Passou-se uma semana e eu ainda não tinha contado para ninguém. O Cafu voltou ao normal depois de 3 dias, mas se recusava a sair de casa depois do pôr do sol. Se eu tentasse levá-lo para fora, ele choramingava e se escondia. Antes disso, ele adorava correr pelo quintal à noite. Nunca falei sobre isso com ninguém, além de vocês que estão aqui no canal. Nem com a Marlene, nem com os meus filhos, nem com amigos. Algumas coisas a gente guarda só para si mesmo, porque sabe que outras pessoas não vão entender ou acreditar ou podem fazer piadas. Já se passaram quase 6 anos dessa experiência. A vida continua, mas eu carrego comigo a certeza de que vi algo que não deveria ter visto. Talvez aquilo seja uma rasga-mortalha, eu não sei, é só um devaneio. Eu estou enviando o meu relato aqui para o canal porque creio ser o lugar mais apropriado e também porque quero muito ouvir a minha experiência narrada por você. Bem, esse é o meu relato. Desejo um forte abraço a todos. Boa noite. Bem, galera, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês possam ter gostado. Se você quiser enviar o seu relato, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo. E também lembrando que nesse sábado, às 19 horas, estaremos ao vivo contando relatos para vocês. Me despeço de todos. Até a próxima.